né, a gente ter dado essa quebrada no clima, que agora eu vou falar um pouco mais sobre contratos estruturados, e aí, às vezes, acaba complicando um pouquinho, porque são contratos diferentes, né? Não sei se todos os corretores aqui já ouviu falar dos termos que eu vou falar aqui, mas tentarei explicar, né, e deixar de uma forma mais clara para vocês. Mas caso vocês não entendam, por favor, nos acione aí no chat de novo, o VR, o João, o Lucas, a Glau, eles vão me interromper aqui para que eu retome o assunto e que vocês saiam com um entendimento assim bem legal dos processos e do que a gente aceita e tem como diferencial também do mercado, tá? Existem dois contratos de fiança locatícia que são contratos mais estruturados, são contratos mais robustos ou contratos atípicos, né? Que eu iniciei falando dos contratos típicos, agora eu vou falar um pouquinho desses contratos atípicos, que nós atendemos, né, que nós conseguimos, por nossa expertise e toda a experiência que nós temos no mercado, que a gente consegue atender e a gente consegue seguir aqui, que é o Beauty Suite, né, o BTS, e o Sale Listenback, que a gente coloca aqui com a sigla de SLB. Então, falando primeiramente sobre o BTS, o que tipo de contrato é esse? E se vocês se depararem, às vezes traz um pouco de confusão de, putz, esse contrato ele é um fiança locatícia, ou esse contrato ele é um contrato de financeira pura, um contrato de garantia. Então, eu vou tentar exemplificá-los aqui para que vocês saibam, quando pegarem um contrato assim, aqui, aonde direcionar e como direcionar essas demandas, tá? O contrato de BTS, como o nome dele diz, né, ele é um contrato de construir para servir. Então, como que funcionaria um contrato dessa forma, né, com essa estrutura? Algumas empresas, né, precisam de um local, um imóvel, com algumas especificações para que ela possa girar as suas demandas ali do dia a dia, né, para que possa funcionar da forma que necessita. Eu vou trazer aqui o exemplo de um banco, tá? Um banco, a gente sabe que uma agência bancária, principalmente as agências bancárias de rua, elas precisam de um cofre dentro delas, né? Um cofre que esteja ali muito bem localizado, escondido, né? De uma forma, uma estrutura muito bem desenhada para trazer também segurança a todos os funcionários, enfim, e guardar todos os recursos que o banco tem. Só que não é qualquer lugar que um banco, se quiser locar um imóvel, ele vai achar essa estrutura, né? Então, ele vai precisar ou pedir para reformar um local que ele ache adequado ali na região que ele necessita, ou ele vai ter que construir, fazer a construção, né? Pedir para que uma empreiteira faça a construção desse imóvel com as devidas características que ele necessita. E aí, o banco acha o local, né? Então, ele fala que ele quer na região sul. Ele vai achar o local. Como ele não vai achar um imóvel estruturado da forma que ele precisa, então ele vai contratar uma empreiteira ou uma empresa de construção ali que possa fazer o projeto para ele, né? Entregar esse projeto com as características que ele precisa, e após essa entrega, ele vai iniciar então a locação deste imóvel. Então, esses contratos de BTS, geralmente, a principal característica deles é que eles são contratos acima de 10 anos, né? Na grande maioria das vezes, são contratos muito maiores do que os contratos típicos, né? Por quê? E por que tem esse prazo longo, geralmente? Porque na locação, no período de locação, não está incluído ali no valor mensal que o banco vai pagar só o valor do aluguel. Estará incluso, juntamente com o valor do aluguel, o custo dessa empreitada. Então, essa empreiteira que fez a construção, ele vai diluir, como se fosse um pagamento parcelado, durante o prazo desse contrato de locação, o valor gasto por ele da empreitada. Então, a gente chama isso de uma contraprestação. Então, vem geralmente o valor do aluguel mensal, mas essa contraprestação ali, que é diluído no contrato. Outra característica muito marcante desse tipo de contrato é que a multa, geralmente, ela também ultrapassa aquele padrão que eu falei anteriormente da SUSEP. Lembra que eu falei que era 3 meses um padrão da SUSEP? Nesses contratos de BTS, geralmente, a multa ela vem com o prazo
total da vigência do contrato. Então, se é um contrato de 36 meses, eles vão solicitar uma multa de 36 vezes o valor do aluguel mensal ali para considerar a importância assegurada. E por que isso? Porque como a empreiteira ela investiu, né, muito dinheiro para a construção desse imóvel, ela não pode, de repente, por um contrato rompido, ser lesada, né, financeiramente. Então, ela coloca ali uma multa contratual com o prazo total do contrato, para que, minimamente, se o banco que se instalou no local, ele interromper o contrato de locação do imóvel, eles vão receber o ressarcimento dessa empreitada. Tá, então, dessa forma que funciona o BTS, é um contrato muito estruturado, então, às vezes, ele vem com uma linguagem muito diferente, que talvez a gente não consiga, de primeiro momento, identificar ali, que é um contrato de locação de imóveis, mas ele entra e se enquadra ali num fiança locatícia. Sobre esse produto, surgiu alguma dúvida? Por enquanto, não, Jéssica. Perfeito. Então, eu vou seguir para o Sale Leasing Back, né, o SLB, trazendo um pouco mais também de uma forma mais clara, né, como que funciona esse contrato. Esse já é um pouco mais simples que o BTS, mas também é um contrato estruturado. Geralmente, as empresas que fazem esse tipo de contrato são empresas que precisam dar um aporte em seu caixa, que precisam ter maior liquidez em seu balanço. São empresas que possuem imóvel próprio, então é um locatário ali que ele tinha um imóvel próprio. Eu vou usar o exemplo aqui do banco novamente. Então, o banco ele tem um imóvel próprio, mas com a pandemia, enfim, com as questões financeiras que ele teve durante um período, sua liquidez ficou ruim, né? E ele precisa dar um aporte maior em seu caixa. Então, o que ele faz? Ele procura um investidor, né, ou um fundo investidor, para vender o seu imóvel sem que ele tenha que sair deste imóvel. Né? Então, ele vai fazer a venda do imóvel e, em seguida, ele já faz o contrato de locação deste mesmo imóvel onde ele está alocado.